Começando mais um podcast aqui na Electrolife Fit House. E hoje, com quem? Rafa e Alexa, que são os responsáveis pela eletroestimulação no Brasil, que eu não conhecia. Não conhecia nada, né? Tinha muita gente que já conhecia um pouquinho, eu não conhecia nada. Então, por isso que para mim foi uma grande surpresa todo este processo, que inclusive não só o colete, que eles vão explicar tudo aqui, como isso começou, como eles conheceram isso, como eles desenvolveram isso e como eles trouxeram para o Brasil. Primeiro apresenta aqui, Rafael Rosa. Tudo bem, meu querido? Elcio Coronato, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, me chamar para participar desta aventura, dessa experiência, está sendo muito produtivo para mim. Eu já perdi alguns quilos e já defini bem a minha musculatura. Eu estava 2 anos sem ir na academia. Boa noite, Alexa. Boa noite, Elcio. A Alexa veio diretamente da Alemanha para treinar o pessoal aí. Ó, rigidez da Alemanha aqui na casa. Pessoal, para o pessoal que não conhece, né, tem muita gente que já conhece, porque segue aqui, tem os seguidores da Electrolife Fit House, da própria Electrolife, mas tem muitas pessoas que, de repente, que não conhecem a eletroestimulação, não sabem o que é, ou acham que aquele negócio do 1406 que passava antigamente, lembra, Rafa? Que tinha um choquinho aqui, que a mulherzinha ficava assim, liga agora, um 406 que você vai comprar, vai ficar com o nome definido. Essa era a minha referência disso, que era eu acho que aquilo era uma tentativa de eletroestimulação, ou era uma... Era uma eletroestimulação local, um pouco mais antiga, e quando se fala eletroestimulação é muito complexo, né? Tem várias áreas da eletroestimulação, como a fisioterapia, um deles. E para as pessoas mais leigas, assim, né, que não estão um pouco informadas sobre o assunto, já liga direto a eletroestimulação ou a corrente russa ou esse tipo de eletroestimulação, né? O que é a corrente russa, então, para começar? Quem não conhece, o que é a corrente russa? A corrente russa é uma corrente. Desculpa, também vou deixar as mulheres, que é parte estética, e todas, né, a maioria das vezes é as mulheres que fazem a corrente russa. Então vamos lá, Alexa, conta pra gente o que é a corrente russa. Na verdade, a corrente russa é a mãe da eletroestimulação, da eletrofitness, né? A corrente russa, ela se chama corrente russa porque o Yakov Kots desenvolveu e usou esse tipo de corrente pela primeira vez em atletas de alto rendimento. Então, a partir daí, que começou a ser usada na parte estética. Mas a corrente russa ela também traz ganhos de hipertrofia, quer dizer, ganhos de massa muscular magra. Mas como é que funciona? É com um macacão? É de outra maneira? Não tem nada a ver com isso aqui? É de outra maneira. O princípio é o mesmo, a gente induz uma contração muscular através de eletrodos, né? Você tem uma operadora que vai vai modular a corrente, essa corrente é modulada, ela é equalizada na intensidade correta, de acordo com a sensação subjetiva do paciente, do aluno, no caso, e é enviado, então, esses estímulos para a paciente, de acordo com o objetivo dela também. Então, se ela quer emagrecer ou se ela quer ganhar massa muscular, então é enviado esses estímulos elétricos que causam, através do nervo motor, uma contração muscular. Isso no caso da corrente russa? Da corrente russa. Isso começou há quanto tempo? O primeiro uso da corrente russa nesse nível foi em 1970. Então é uma coisa relativamente antiga, assim, 50 anos. Sim, isso na parte estética e fitness. Mas a eletroestimulação já existe há muito mais. Os médicos romanos já usavam, os gregos já usavam animais elétricos, como torpedo, peixe-torpedo, para melhorar a analgesia. Então, a gente já está entrando na parte de terapia. Já usavam para fins terapêuticos. A eletroestimulação tem muito mais de que 1000 anos. Ah, é? Então vamos lá. Então vamos começar pelo começo. Pelo comecinho. Começou o Big Bang, depois. Não, brincadeira. Aí, exatamente. Passaram alguns anos, e quando começou a eletroestimulação? Então, começou realmente com o uso de peixes elétricos, a eletricidade animal, que a gente chama, né? Torpedos, arraias, que inclusive era usado contra a encefaleia, arraias, por exemplo, pelos médicos romanos. E foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Na Roma Antiga? Na Roma Antiga. Por grego. Mas com essa finalidade de induzir um impulso elétrico, eletricidade no corpo, passar eletricidade como terapia. Terapia de cura ou terapia de
hipertrofia. De cura. Primeiro fim era medicina, a terapia medicinal. É a terapia alternativa, nesse caso. Tá? É contra reumatismo, contra cefaleias, quer dizer, dor de cabeça. Então, eles já usavam animais, tanto que eles... Eu falo sempre, o primeiro aparelho de eletroestimulação foi uma cerca que eles fizeram no mar, com enguias elétricas, deixava a pessoa descalço e deixava, quando a onda vinha, tinha o tempo de contração, porque o animal entrava em contato com a pele, e a água, nesse caso, era um condutor, por isso que os aparelhos de eletroestimulação mais antigos, você precisa umidificar. Isso é que ano, mais ou menos? Foi assim, um pouco depois de Cristo, 50, 70 Então, após antes Cristo. de existir a própria eletricidade? Sim. Antes de existir a própria eletricidade, já havia o uso de correntes elétricas através de animais, né? A gente fala eletricidade animal, com fins terapêuticos. Então, a gente já induzia uma contração muscular ou uma analgesia, né? Porque aqui a corrente era muito maior, muito mais forte do que a intensidade, era muito mais forte do que o que nós usamos aqui. Tá? E também era uma coisa sem controle, né? É empírico, né? Bem empírico tudo. Tá, e aí quando isso passou a ser uma terapia de uma forma controlada, com aparelhos, seja para fisioterapia ou... Acho que começou com a fisioterapia. Isso. Mas século XV, XVI, os alemães e russos já começaram com testes, já começaram com o desenvolvimento da iontoforese, por exemplo, que é a indução de drogas via percutânea, né? Por aí foi sendo desenvolvida a parte de analgesia e também existem esses filmes de terror que como é que se fala? Cadeiras elétricas e etc. Usavam também com fios terapêuticos quando a pessoa era esquizofrênica e etc. Eram usadas também correntes elétricas de alta intensidade. Existem também vários tipos de aparelho e eles se diferenciam também de acordo com a intensidade da corrente que é entregue. Tá. Agora, pessoal, eu acho que quem está interessado, vou pedir para vocês ficarem ligados, se inscrevam agora no nosso canal de YouTube, que é youtube.com/electrolifefithouse. Exato. Que aí você vai assistir este podcast na íntegra. Em breve vai ser postado lá. Antes disso, vai ter o podcast da Rita Cadillac e do pessoal da Oral Visage. Vamos encerrar aqui, pessoal? Ou você quer manter? Acho que é melhor mandar o pessoal para lá, para o pessoal não perder, né? Eu encerrava. Encerrava? Não, vamos encerrar. Para todo mundo ir para lá. Vai entrar no YouTube, ao vivo? Não. Pessoal, depois a gente joga para o YouTube. Deixa aí mais editado. Um pouquinho, então. Tá, vou fechar só aqui porque está dando realimentação de áudio. Beleza. Eu vou sair do meu. E bora. Tá vendo? Eu estou falando, estou ouvindo o meu próprio retorno. Bom, então, lá para... Ó, tá vendo? Pode tirar o teu aí também, se quiser. Como é que eu tiro? Peraí. Aí você consegue cortar isso aqui, Cirano? Se você assim? Eu já saí. Tá, tudo bem. Põe no X ali. Eu já tirei, já fechei. Pronto. Beleza. Então, pessoal, espero que vocês estejam agora assistindo. Está aqui no do Rafa também, mas estejam assistindo no da Electrolife e do Electrolife Fit House. Isso. Vai lá pro YouTube, se inscrever lá no canal de YouTube. Cara, tem vários outros vídeos lá também. Tem alguns vídeos lá também. Essa explicação da Alexa eu já escutei algumas vezes, né? Alguns cursos que eu fiz com ela, e sempre é uma aula, né? Escutar. A gente pensa que a eletroestimulação é uma coisa nova. Sim. E realmente vem muito antes que a gente pensa, já com fins terapêuticos. E hoje em dia ter esse tipo de roupa que a gente trabalha e ter toda essa estrutura da EasyMotion é espetacular mesmo. Para quem entende, sabe. Então, é isso que eu quero entender. Como isso surgiu lá atrás e como a gente veio parar nessa roupa azul aqui, que vocês vão entender que eu estou usando aqui todo dia e está sendo o máximo. Que, inclusive, existiram outras roupas antes dessa. Assim. Aí começou com esses fins terapêuticos no século XV, por aí, por volta disso. Isso, XV, XVI. Como isso foi evoluindo e como a gente chega aqui, assim, obviamente, precisa apontar toda a história, todo passo a passo, mas os pontos principais de virada, de evolução para chegar nessa tecnologia que existe agora, que é a tecnologia EasyMotion Skin.
que é a mais alta do mundo, que, só para o pessoal que ainda não está entendendo, procura isso no YouTube, no Google, é a tecnologia que pilotos de Fórmula 1 usam e um astronauta foi para o espaço para não perder musculatura, está usando essa roupa aqui. A gente vai chegar lá e vai explicar exatamente o porquê disso. Como foi essa evolução do século XV até a gente chegar aqui no século XXI? Então, passou por vários passos, né? Houve, já nos anos, vamos dizer, 1930, já eram vendidos esses cintos de eletroestimulação que você conheceu pela empresa Sanitas, em Berlim. Eles faziam propaganda, né? Como ganhar o shape, definir o abdômen. O abdômen. Então, na Europa, isso sempre fez parte da vida dos europeus. Então, por isso que não existe tanta limitação e tantas críticas como aqui ou em outros países. Então, eles são bem entendidos o que no quesito eletroestimulação e metodologias alternativas para o ganho de massa muscular, para o ganho de força, para benefícios também com benefícios de qualidade de vida, bem-estar, wellness. Aqui, claro, existe um pouco de... Sempre vai existir, né, algumas críticas, mas geralmente são as pessoas que não tentam entender ou que acham que só o puxa-ferro é válido. É interessante saber, primeiro, como que acontece, como a contração muscular acontece com a eletroestimulação. E, para isso, você tem que entender um pouco da fisiologia humana. Na verdade, nós somos elétricos. Nós funcionamos como se fosse uma pilha elétrica, tá? Cada célula muscular, cada fibra, tá? Então, quando você... Antes da musculatura se contrair, a gente tem um impulso elétrico que vem do córtex motor, daqui, ó, tá? É enviado um impulso elétrico. Se ele for forte o suficiente para despolarizar, quer dizer, ele perdurar e percorrer toda a fibra, o nervo, né? Até chegar na fibra muscular em si, no músculo em si, então ele desencadeia toda um processo bioquímico. A gente chama isso de processo eletroquímico, porque existem 2 passos. No segundo passo, se esse impulso elétrico for forte o suficiente, ele vai dar início a um neurotransmissor, que vai abrir alguns canais de cálcio, por exemplo, que vai deixar que as estruturas pequenas, menores que existem no músculo, que são as estruturas contráteis, para que elas se deslizem e se rompam, se encurtam. Tá? Então, é a contração muscular em si. São pequenas proteínas, tá? Actina e miosina. Então, tudo isso parte de um impulso elétrico. E o que eu achei muito interessante... Bom, a gente vai chegar a explicar em detalhes aqui o macacão e tal, mas, através desse macacão aqui, a gente consegue trabalhar, de repente, partes do corpo que, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de trabalhar. Sim, mas primeiro você tem que entender que esse impulso elétrico, quando a gente usa o macacão, quem faz é o macacão. Por quê? Não é a nossa cabeça. Tem um feedback, mas o macacão ele pega por partes, ou, né, dependendo de quão forte a intensidade da corrente ele que vai induzir esse estímulo elétrico. Então, esse estímulo elétrico que vem do macacão, ele será sempre mais potente que um estímulo elétrico enviado pelo córtex motor. Esse macacão aqui, ele pode ser usado por uma pessoa paraplégica, tetraplégica, que não tem... Tetraplégica, não. Paraplégica, sim. Nós temos, inclusive, um cliente que ele é da Arábia Saudita, que comprou, e ele tem ganhos enormes. Claro que ele melhora as cárias, ele melhora, né, toda a questão, eles se ferem muito constantemente, porque falta a vascularização, então há feridas no local onde eles estão sentados. Então, aqui, nesse ponto, nesse quesito, é muito benéfico. E também a postura, as dores nas costas, isso é um ganho muito grande. Ele pode estimular um músculo de uma pessoa que perdeu o movimento, tipo, um músculo, não voltar a movimentar, mas ele pode estimular o músculo de alguma forma? Ele pode estimular, mas ele não vai voltar a... Sim, mas só para não atrofiar o músculo, exatamente, digamos assim. Inclusive para quem tem AVC. É usado em... como é que você fala? As unidades de
intensiva. UTI. UTIs. Quando a pessoa está entubada. A gente tem uma aluna no estúdio aqui de Floripa, na unidade de Florianópolis, e a primeira vez que ela foi fazer com o estímulo, eu mesmo fui na casa dela, e, cara, a emoção da família em ver o braço mexer, né, através do estímulo do macacão, e isso aí não tem preço que pague, assim, sabe? Ela não tinha os movimentos dos braços? Do lado direito, nem do braço, nem da perna. Então, a primeira sensação, quando ligou o estímulo, e lógico que vai mexer o braço. Então, para a gente é uma coisa simples, né? Porque eu já sabia o que ia acontecer. Só que para ela e para a família dela, cara, foi uma coisa que chega a arrepiar, né? Não tem como, não tem preço mesmo que pague. Por isso que eu mesmo vou na casa das pessoas quando é esse tipo de aluno, né? Muito top. E como Rafa conheceu a Alexa, né? E como a Electrolife surgiu no Brasil, a Alexa, que é a representante técnica? Eu sou responsável técnica pela Body Club. Body Club. Que é a que desenvolveu, a EasyMotion, que desenvolveu essa tecnologia. A EasyMotion Skin, ela é uma empresa alemã, e esse macacão foi desenvolvido por um cardiologista, um professor de renome, que é o professor doutor Fritsche, e ele desenvolveu com o quesito de ter liberdade de movimento, porque a mulher dele, que anteriormente treinava com alguns aparelhos com cabos, né, sempre dizia, nossa, esses cabos me incomodam muito, você não pode desenvolver uma coisa que eu tenha mais liberdade de movimento, hoje eu posso limpar a casa e estar trazendo... Isso é legal você falar, porque, para quem não sabe, existem macacões que são, digamos, um pouco anteriores a este, né? Que eram com uma tecnologia anterior, né? Que tinham cabos e era necessário molhar, é isso? Ainda existem, né? Existem, mas é uma tecnologia anterior, digamos assim, a essa. Essa é a mais... A água é um condutor, né, de eletricidade, então você precisa da água para conduzir os impulsos elétricos, ou levar para que... Esse é o Tesla dos macacões. É o último... Esse aqui é o MS 4.0, nós chamamos. O antigo é uma Ferrari, é muito bom, mas ainda não é o Tesla. Não é o Tesla. Então, um Palio, cara. Um Palio. Os outros são um Palio. Esse é o que já mais moderno. Para quem sabe da diferença, tanto para o aluno quanto para o professor, não tem como comparar. A Ju estava aqui, ela faz a... Já fez todos. Já fez todos, já fez os outros. Ela estava aqui agora, eu ia até chamar ela para falar da opinião dela, de como usou, porque eu só usei esse, né? Na verdade, assim, tem vários benefícios, né? Várias diferenças desse macacão para os outros. Para quem é professor, acredito que o primeiro seja realmente a economia de tempo, que é o que a gente vende, né? Um treino desses 20 minutos equivalem basicamente a 1 hora de atividade física. Porém, com outros equipamentos, por esse fato de ter a molhagem, né, de molhar o equipamento e vestir o equipamento na pessoa, esses 20 minutos se tornam 40. E 40 se a pessoa for rápida, né? Tu tem que esquentar a água, molhar o equipamento, colocar na pessoa, ligar. Ele é ligado na tomada? Não, alguns não é tomada. Tem via wireless, né? Não é ligado na tomada. Porém, a máquina sim vai ligada na tomada e é uma máquina, bateria grande. É uma máquina grande, parece um DJ. Porque isso aqui olha o tamanho da bateria, cara. Isso aqui é do tamanho de um celular. Isso, e bem leve, né? Isso, você usa isso aqui, está aplicado aqui, e isso está conectado ao iPad ou alguma outra... Ou um iPhone. Um iPhone, algum sistema... É só iOS, por enquanto? Não, a gente trabalha também com Android, mas a Body Club ela é iOS porque a gente tem também a parte de operacional, né? Onde, por exemplo, um dono de uma academia pode estar... monitorando todos os treinos dos alunos, agendando, porque isso é uma questão também que no começo, aqui no Brasil, foi bem... prestei bastante consultorias para estúdios, porque como agendar, como é a precificação, como é toda a parte operacional. Então, tudo isso, o que o Rafa também vem, o que a Electrolife que vende como franquia, são soluções para estes problemas, porque não é só abrir um estúdio de eletroestimulação. Ele tem que funcionar também, ele tem que ter um protocolo, né? Vamos dizer assim, não é só ter o foguete, tem que saber ter o piloto. Tem que saber pilotar. Então, o que a Body Club oferece são essas facilidades, né? Então, agora nós estamos já em prod, né? Que a gente chama em produção, na área de produção. O aluno pode baixar aqui, por exemplo, o aplicativo
do Body Club, entrar com o usuário e senha que a Electrolife passa para ele e fazer os exercícios, por exemplo, sem eletroestimulação. Então, o que é importante dizer é que no Brasil, quem tem essa tecnologia, essa da Easy Motion, é só a Electrolife? No momento, acho que nós temos a Electrolife, a Tesletics. Tesletics, temos o pessoal da Tech Force em Gramado também, são todos parceiros nossos. E a Bruninha lá de Recife também. Mas são parceiros seus. São parceiros meus. Olá, o representante. Bruninha. Como é o nome do seu estúdio, Bruninha? É o One Studio, né? Abriu agora o Studio novo. One Studio lá em Recife. Lá em Recife, que a gente vai lá visitar ela assim que der. Butico de Recife. Mas de qualquer forma, são pessoas que são parceiras da Electrolife. A representação é minha, né? A Alex é fundamental nesse projeto, né? Eu que estou com esse processo de homologação e de revenda aqui no Brasil. E a gente tem alguns parceiros por enquanto. A gente está finalizando esse processo de Anvisa e esse ano ainda a gente está comercializando aqui no Brasil. Já estamos num processo aí de mais de um ano e como tudo no Brasil é um pouquinho mais complicado com esse, veio o Covid com esse também, negócio né? de Anvisa, tem o Covid, enfim. Atrasou um pouco. Assim que anunciarmos isso aí, vai ser uma revolução, né, no mundo da eletroestimulação. Tem alguns estúdios já aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, também já está abrindo um Rio Grande do Sul. A Electrolife já tem há 3 anos, né? Uhum. E a gente tem estúdios, tem um estúdio em Floripa, Balneário Camboriú, na Pedra Branca, que é outra cidade aqui, na Palhoça, em Floripa, em Santa Catarina. E agora, dia 6 de novembro, se tudo der certo e não atrasar, depende do reality de vocês aqui, das incomodações de vocês, vamos para Canoas e já vamos abrir lá. E em São Paulo teremos novidades. A ideia aí, também é abrir com Cadillac e com Gui Santana. Gui Santana, que legal. Então, é interessante aqui, como ele já falou, ele é o importador que a gente chama General Import, que ele é o importador geral do Brasil, né? Toda a região. E ele que é responsável por toda a parte porque muitas pessoas ligam para mim, pedem, podem continuar ligando, claro, tirar suas dúvidas, mas é o Rafael que é o responsável aqui no Brasil pela Easy Motion. O brasileiro sempre tem aquele jeitinho brasileiro, cara. Não tem jeitinho brasileiro aqui. Eles ligam lá na Alemanha. Aqui a gente se comunica. E assim, não dá só vende McDonald's quem é franqueado do McDonald's. Exatamente. Não tem jeito. O interessante eles mandam um e-mail para a Alemanha, porque tem o site também está em português da Easy Motion Skin. Se você entra aqui no Brasil, está em português. Aí eles mandam um e-mail. O que acontece? O e-mail vem para mim, de mim vai para o Rafa. Então, é perder não tempo. Adianta. Manda para cá direto pro Rafa. Manda direto, é melhor. Não perde tempo. Já vou deixar o telefone aí. Por favor. Fica tranquilo. E assim, eu como leigo que não conhecia, a única coisa que eu conhecia é atividade física tradicional, de musculação e aeróbico e tal, eu vesti isso aqui sem saber direito o que é, e realmente ele estimula o músculo de uma maneira diferente. E vocês querem ver, tem vídeos no YouTube do pessoal treinando aqui, o pessoal que está aqui na casa, a gente está numa casa com 10 pessoas fazendo atividade física com o macacão, e aí você vê o cara fazendo assim, você fala assim, esse cara está fingindo, esse cara está de brincadeira, não é possível que ele não consegue fazer assim só porque ele está com esse macacão. Não tá. Explica aí para o pessoal o que está acontecendo quando o cara está assim, fazendo uma baita força para fazer um movimento que não tem peso, não tem nenhum peso na mão. Então, dependendo da corrente que a gente usa, no caso aqui, nesse caso que eu uso com vocês, é a corrente de força de 85 Hz, né, para o ganho, né, para recrutar as fibras musculares que são responsáveis pelo ganho de força, que são as fibras de contração rápida, e você não consegue ativar essas fibras de maneira convencional, somente se você pegar muito peso ou trabalhar com pliometria, por exemplo. E quais são as pessoas hoje em dia que, né, são atletas de alto rendimento ou pessoas treinadas que têm experiências aí na parte da musculação, né, que conseguem aí ir ao máximo. Mesmo assim, você ir ao máximo, talvez no finalzinho das suas repetições, das suas séries, você irá conseguir ativar algumas dessas fibras de contrações rápidas, tá? Que são fibras do tipo 2 que nós falamos, fibras brancas. Aqui, com a eletroestimulação, você consegue ativar essas fibras desde o começo. Por isso o resultado tão rápido. Porque essas fibras elas ficam mais
afastadas elas ficam mais superiores. E os eletrodos estão exatamente, essas são uma das teorias, né? Exatamente abaixo da pele, né? Onde o nosso nervo está sendo estimulado. Outra teoria também é a velocidade de disparo desse impulso elétrico. Então, se eu falo 85 Hz, são 85 estímulos em 1 segundo. São como se eu fizesse 85 movimentos em 1 segundo? Exato. É 85 contrações, possíveis contrações em 1 só segundo. Então, e esse disparo é muito rápido. Quer dizer, a fibra que vai responder é a fibra de contração rápida. Porque a fibra trabalha sempre de acordo com a demanda da atividade, do movimento. Vocês acreditam que no futuro, não sei se 1 ano, 10, ou 20, ou 30, não sei quanto tempo, mas vocês acreditam que no futuro isso aqui vai ser uma coisa totalmente popularizada, que todo mundo vai usar? Isso aqui todo mundo vai usar? Tipo, sim. Academia de musculação vai ser... Pô, antigamente os caras pegavam, botavam não sei quantos... Eu penso assim. Os caras botavam... Aqueles animais lá carregando 200 quilos. É que assim, tem gosto para tudo, né? Como o CrossFit, eu não sou adepto, né, ao CrossFit, mas acho muito legal e sempre incentivo quem fala, né? Porque tem muita gente que fala que não conhece, né, da eletroestimulação e diz, pô, não funciona, coisas assim. A gente já vai chegar nesse ponto também. Eu nunca vou falar mal de outro esporte, então tem público para tudo. Eu gosto de academia também. Como vai ter o cara que vai querer dirigir o carro a gasolina, exatamente, da cavalo de pau? Manual por causa disso, né? Então, tipo, vai ter gente para puxar ferro, só que quem não tem tempo, quem gosta de uma coisa tecnológica, resultados rápidos, tem essa facilidade de treinar 20 minutos, 3 vezes por semana e vai ter um resultado como uma pessoa que fica ali 1h30. Normalmente tem esse tempo, né, mais ocupado, trabalha 6 horas por dia e pode ficar 2 horas na academia, porque na verdade tu pode ir 1 hora na academia, só que tu vai em casa preparar, pegar a toalha, o pré-treino, isso, vai, pega o carro, deixa lá, tu vai malhar 1 hora, 1 hora e pouco, sai, volta, toma banho, tu perde 3 horas do teu dia para essa função, né? Para o pessoal que faz academia tradicional, que vai lá na Smart Fit, na sei lá qual, na Blue Fit e tal, você foi lá, fez seu primeiro treino da sua vida, o personal lá, o instrutor, pegou um pouquinho pesado com você pela primeira vez, o cara vai, depois de 1, 2 dias, ele vai sentir, né? Pô, pegou, sentiu tal. Depois, dificilmente, ele precisa continuar pegando muito pesado, né? Sempre, né? Tem que ter uma evolução de repetição, de fadigar o músculo e tal, para ele ter uma evolução. Eu não sou um atleta, mas eu já fiz musculação há muitos anos, estava 2 anos sem fazer, tudo bem. Mas no primeiro dia já que eu usei, eu já percebi mexer em músculos que eu nunca tinha sentido. Sim. E todo mundo na casa, aqui o Gui, todo mundo falou, pô, eu estou sentindo um músculo que eu nunca senti, porque ele pega em lugares que você, de repente, ou tem preguiça de fazer aquele exercício, fala, pô, não gosto de fazer o glúteo, não gosto de fazer não sei o quê, não gosto de fazer não sei o quê. E aqui não tem jeito, porque está tudo no seu corpo pares inteiro. De eletrodos, né? E é ligado de acordo com, por exemplo, grupos musculares menores, a gente não liga tão forte, né? Claro, porque fadiga mais rápido, mas você ligando todos os eletrodos, você tem uma eletroestimulação muscular de corpo inteiro, que nós chamamos. E essa eletroestimulação muscular de corpo inteiro foi desenvolvida por alemães. A primeira máquina de eletroestimulação muscular de corpo inteiro foi a Body Transformer, em 2000. Então, desde 2000 já existe esse conceito de treinamento. Então, não é uma coisa de ontem, tá? Foi uma coisa muito bem estruturada, muito bem planejada. A questão da logística era muito difícil, porque os aparelhos eram muito grandes, como alguns hoje também, né, tem alguns aparelhos que ainda são usados de renome, mas que estão perdendo cada dia mais espaço, porque a vida está ficando cada vez mais... Se a gente pensa em nanotecnologia, né? Sim. Meu Deus, por que eu vou ficar sempre usando um Mercedes E-Classe dos anos 50 se eu posso ter aqui um Tesla, né? Talvez até mais barato, né? Sim. Com custo-benefício até mais em conta. Só para ficar claro aí para quem não sabe, a Electrolife já existe há quantos anos? 3. 3 anos. O que é novo, o que é a novidade é esse macacão que a gente está falando, né? O pessoal vai falar, não, gente, olha, chegou isso aqui agora, não. Isso aqui já existe há 3 anos. Exatamente. O que é a novidade é esse macacão, que é uma tecnologia mais nova.
Vamos tentar explicar para o pessoal, talvez, a gente está falando aqui, como é que isso funciona. Porque eu fiz o primeiro treino aqui, né? Aqui na casa, com o Rafa e a Alexa controlando através do iPad. E eles controlam aluno por aluno a estimulação individual, tá? Então, vamos supor, ele pode estar dando aula para 4 pessoas simultaneamente, só que cada um ele está dando um estímulo diferente ali, está dando uma corrente diferente. A gente até vai falar disso aí, saber os benefícios e objetivos individuais, né? Mas está dando um estímulo X no meu abdômen e Y de um outro aluno. Só que aí a gente foi no seu estúdio, né? Aqui em Floripa. E aí lá eu vi uma coisa muito legal, que é o aplicativo linkado ao vídeo. Aí estava o professor da Alemanha, que é um dos fundadores. O Andy. O chefão de você, né? do negócio. E ele dando aula, eu falei, em alemão, mas só que como ele está fazendo o exercício, a gente entende o que está acontecendo. E o mais legal não é que não é igual a Solange Frazão dando uma aula na Gazeta. Não é isso. Ela fala, faça o movimento. Não, é porque tem que falar assim para o pessoal entender. Ele está fazendo o movimento e na hora que ele fala, vai no bíceps, o bíceps vem a descarga correta, na estimulação correta. Isso que é legal, porque o vídeo está interagindo com o aplicativo que está interagindo com o macacão. Exato. Isso tudo que a gente chama de sistema 4.0, né? Desde de não molhar o equipamento e poder assistir, né? A gente gravou alguns vídeos aqui no Brasil também, tem os vídeos do pessoal da Alemanha, o pessoal da Áustria. Então a gente faz essa junção, né, dos vídeos ali no aplicativo e passa essas aulas também para os alunos. Então tem toda essa diversidade, exatamente, obrigado. E então, tipo assim, a gente tem o nosso modelo de treino aqui brasileiro. A gente fez o eletrodance, que é uma modalidade que eu inventei, e mistura toda a dança com eletroestimulação. Então a gente passa essa dança para eles lá, eles têm os treinos deles, tu viu como é que é o treino dele mais parado e com movimentos mais de isometria. Então a gente usa isso daí e essa troca é muito bacana também, né, para os professores e para os alunos. Vamos continuar aqui falando, dando os detalhes aqui, falando do Powerbox. Powerbox chama, né? Powerbox. Mas, pessoal, não é um negócio realmente diferente, curioso, e quem gosta de atividade física... Não, e é importante dizer um negócio, não é que o cara está fazendo um negócio assim e está paradinho, uma massagem. Você sai mais suado que se tivesse fazendo normalmente não soa na academia e fica aqui como médico. Isso, o enfermeiro sincero que veio aí, que inclusive vai estar o vídeo dele em breve aí, ele falou, mano, eu não costumo suar na academia, ele fez 20 minutos, o cara estava exausto. E outra coisa que tu estava presente, é bom a gente falar, ele chegou com dor na lombar e 20 minutos depois saiu sem dor na lombar. Isso, é legal falar então, quais são os benefícios, né, e objetivos que a gente pode alcançar com esse equipamento todo. Então, como já falamos aqui, né, hipertrofia, construção muscular, ganho de massa magra, emagrecimento, perda de gordura, né, que a gente chama de eletrolipólise. E aqui é interessante frisar que você tem... Porque a perda de gordura ela sofre 2 processos, né? Que primeiro é a lipólise, quer dizer, a quebra da molécula de gordura, e a beta-oxidação, que é a oxidação dessa gordura no músculo. Porque se você não fizer a segunda parte... Explica melhor essa parte. Essa parte. Então, você precisa da atividade física para oxidar a gordura que você liberou. O que seria oxidar a gordura? Queimar a gordura. O músculo vai queimar liberar a gordura do corpo. Ele primeiro libera, né? Ela tem que ser pela urina? Lipólise, primeiro é a quebra da gordura. Tá. Quebra da molécula. Tá? Uma molécula de gordura tem 3 triglicerídeos e uma molécula de álcool. Então, essas três moléculas de gordura, de triglicerídeos, né, de ácidos graxos, elas vão, através do sangue, através de uma proteína, transportadas para o músculo, e no músculo ela tem que ser queimada. Se ela não for queimada, ela vai ser reabsorvida pelo corpo. Isso pode melhorar a taxa de colesterol e de triglicéridos da pessoa? Também. Claro, a atividade física em geral, né, no caso. Mas, para emagrecimento, porque muitas mulheres são adeptas, aqui no Brasil, principalmente, de procedimentos estéticos, tá? Tanto que as fisioterapeutas estéticas, que sabem disso, sempre falam, olha, você faz o procedimento, mas você tem que fazer atividade física. Você tem que fazer uma atividade física que vai ativar, no caso aqui, a beta-oxidação, que é a queima de gordura.
No caso, existem... E é sempre controlada por hormônios, então você tem que ativar certos hormônios. Não é toda atividade física que vai ativar esses hormônios que são responsáveis pela queima de gordura. Então, no caso, uma atividade física leve e moderada, uma caminhada e tal. Então, aqui você tem a possibilidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Você não precisa ir primeiro na esteticista, fazer o procedimento, e depois ir lá para a academia ou com o personal fazer outro. Aqui você tem tudo aqui. Aqui na casa, durante esses dias aqui, a gente já está mais de 2 semanas aqui, a gente já fez quais tipos de treino? A gente já fez de hipertrofia, já fez de queima de gordura. Já fez aquele dia analgesia. Aquele que a gente fez de um relaxamento, o que seria aquele treino? Analgesia. O que é isso? É uma recuperação, ativa, no caso. A analgesia, que é uma das correntes mais antigas, né, é mais mesmo para tirar a dor, detonificar, então desestressar a musculatura. Fez muito também com o Maldonado e fiz também com o Rodrigo Mila, que estava no começo, ele com chegou, dor na lombar. Chegou com uma dor na lombar assim incrível. Hoje ele não tem nada. Ele já, né? Eu até tinha esquecido disso, né? Ele já estava reclamando bem, agora já está. Fora a estética, né, que a Alexa falou, o principal benefício mesmo é o alívio de dores nas costas. Para quem tem hérnia de disco e não consegue ir para a academia colocar peso, e aí quando coloca esse macacão, né, o nosso treino não tem peso, não tem impacto. Isso. Então quando a gente liga ali a estimulação, a pessoa até pensa que não está fazendo. Tipo, já algumas pessoas, quando a gente pega leve no treino, porque é pelo fato de ser a primeira vez, então, só isso e tal. Daí, 2 dias depois, já tem aquela dor e começa a ter os resultados que não vai ter na academia com esse tempo, né? De 1 mês, né? Como vocês estão tendo em 15 dias. Sim. Né? Frisando que a gente faz sempre a eletroestimulação com a musculação aqui dentro da casa, melhorando ainda mais o resultado. E alternando os treinos de vocês também, né? Para não ficar alguma coisa mais monótona. O que eu acho que é legal também falar que aqui na casa a gente não está fazendo treino todo dia de hipertrofia ou todo dia, porque senão a gente existe um controle. Isso, né? Tem um planejamento certinho. Não, interessante também frisar que, além todos esses benefícios, é que você pode, mesmo com alguma lesão, né, as pessoas que têm problema nas articulações ou alguma lesão, ela pode fazer eletroestimulação. Se torna possível fazer eletroestimulação, ganho de massa muscular mesmo, sem precisar pegar levantar peso, no caso. Então, isso é uma diferença, muito grande. Para quem tem fibromialgia, algumas patologias assim que a pessoa, né, não. E outra coisa também, assim, tem muita gente que tem vergonha de ir na academia pelo excesso de peso também, ou por alguma dor. E aí, chama a gente para ir em casa, né, ou vai no nosso estúdio e é totalmente personalizado, um aluno por vez ou 2. Ou 2, desde que venham juntos, né, as pessoas. E aí se maravilham, né, com como está acontecendo com vocês, né? Pessoal, vocês têm que ver os vídeos que estão no YouTube, que tem desde as aulas aqui na casa, tem um vídeo que ainda não entrou, vai entrar, que é no estúdio, que é no centro? Bocaiúva, Rua Bocaiúva. Rua Bocaiúva, que foi lá onde a gente viu os vídeos, né? Porque aqui a gente está com o Rafa e com a Alexa, então, né, não tem tanta necessidade do vídeo, mas o vídeo realmente impressiona legal, porque né? ele está sincronizado com o aplicativo e surpreende demais. Mas, como a gente disse aqui no começo, não adianta nada você estar com isso e não ter o controle. Aqui, o tempo inteiro, eles estão acompanhando a gente e falando qual músculo você está sentindo mais, puxa mais para cá. Tem um controle, da mesma forma que quando você está numa academia com um personal trainer, ele fala, você aguenta mais esse? Aguenta mais... É isso, só que aqui tem uma descarga de eletroestimulação, como eu chamo? Um impulso elétrico, mais equalizado. O Rafa frisou um ponto, ele pontuou uma coisa muito importante, a parte do personal trainer. Né? Porque um personal trainer é caríssimo hoje em dia. Sim. Quanto que custa um personal trainer? Aqui em Floripa é mais ou menos R$100 por aula, né? Mais ou menos aqui em Floripa. Pode ser, dependendo do lugar, mas tem amigo meu que não sai de casa por menos de 100. O pessoal já está enjoado. Porque realmente, hoje o pessoal quer o preço, mas a gente vende saúde, né? Então a pessoa tem que... É um investimento, né? Não é um gasto na pessoa. E, desculpa cortar. Vocês estavam falando antes, os meus próprios alunos dizem que é um 3x1. Isso aí não é uma coisa que eu falo para vender. Eu falo porque de tanto escutar os alunos, que realmente é a massagem, o treino, a estética, fora o psicólogo ainda. É verdade. Então, a pessoa, né, às vezes tu economiza no treino, né, faz uma academia barata, mas gasta na estética,
gasta na massagem, verdade. e aqui é para diminuição de celulite e flacidez, e aqui tu tem tudo junto em pouco tempo. E assim, a prova disso, aqui na casa tem pessoas diferentes, tipos físicos, sedentárias ou não, mas a gente está falando de dor nas costas aqui, que o Rafa falou. O Mila é um ótimo exemplo. Ele chegou aqui na casa com 140 quilos e com dor na lombar. É verdade. Ele já perdeu mais de 10 quilos e não está sentindo mais a dor em pouco mais de 15 dias. Né? A gente começou dia 1º, hoje dia. É muito rápido. Perder 10 quilos e parar de sentir dor nas costas. Né? É daí que veio a ideia do reality, na verdade, né? Porque a gente... Pô, eu tenho nos 3 estúdios, tem aí, não chega a 300 alunos, 200 e poucos alunos, só que é muito difícil, assim, né, ficar exigindo que a pessoa tire uma foto, que mostre antes e depois, ou fale um depoimento. O que eu tenho de alunos que, desde, né, de perca de gordura ou diminuição de dor, que está... Pô, tem um aluno meu, o Marcelão, advogado, um abraço, deve estar vendo aí, o Marcelo. Cara, chegou barrigudinho, com dor no joelho, e 2 anos depois, 1 ano e meio, joga tênis, aí, joga basquete o dia inteiro, tá bem fisicamente, bem mentalmente. Pô, a gente diz que a Electrolife é uma religião. Quem está ali dentro, o Sir Landerson está aí também. O Sir Landerson, que é o nosso câmera aqui, ele estava falando, ele ficou um tempo sem treinar, muito trabalho e pandemia também, tem as crianças e tal, e voltou agora. E a tendinite dele, tudo de segurar a câmera e tal, com menos de 1 mês de treino. Já saiu de novo. Então, tipo assim, né, esses relatos, tudo que está acontecendo aqui dentro da casa, eu quis fazer essa experiência com você, juntar as pessoas e mostrar isso aqui, porque eu realmente sabia, né, não é muito fácil juntar 10 pessoas saradas aqui, bonitas, né, e não foi isso, né, trouxemos de diferentes idades, diferentes prototipos de corpo. Desde o Maldonado, que é um atleta de um MMA, ogro, até o Mila, que estava pesando 140 quilos. Mas isso que você falou é verdade. Por exemplo, eu vim aqui, comecei a fazer isso, a gente está fazendo há 15 dias. Hoje eu estou pensando, pô, se eu for para São Paulo, como é que eu vou fazer? Porque isso você falou, pô, você fala, não quero mais fazer exercício sem isso aí, entendeu? eu digo assim, o carro automático e direção hidráulica. A tecnologia está em não tudo. Quero né? mais voltar não tem outro. nada no mundo que não tenha tecnologia já metido. E não ia ser diferente no esporte, né? Eu e a Alexia viemos de uma formação europeia e a gente já vê a eletroestimulação há muito tempo, assim, né? Com atletas de ponta. Não faz tanto tempo que chegou aqui no Brasil a eletroestimulação de corpo inteiro para todo mundo, e na Europa também, assim, há um pouco mais de 10 anos também. E só quem está ligado ao esporte para conhecer, não é todo mundo que conhece também. Só que a gente já tem essa noção, assim, né, do que faz. O Usain Bolt é um exemplo, cara. Ele usa o Usain Bolt? Usou muito. Quando ele estava lesionado, sim. Então, isso que é legal falar, porque, assim, os cases de... o Usain Bolt eu não sabia, mas o Fórmula 1... Sim, os pilotos da NASA. E os pilotos da NASA. Agora, então, quem mais falta usar? Jogador de futebol, todos praticamente também. Então, os pilotos da NASA, na verdade, já usavam quando eles voltavam, né? Quando eles retornavam do espaço. Os russos começaram a usar a eletroestimulação, na verdade, com os pilotos que retornavam. E, bem, você sabe, qualquer um que vê alguns filmes aí, né, de science fiction, sabe muito bem que você não tem gravidade. Não tem gravidade e não estimula o movimento do músculo. Então o músculo atrofia, Sim. quer dizer, ele perde, né? Perde massa muscular. Então, quando eles voltavam, não conseguiam nem andar. Existem vários filmes que mostram. Tem um filme na Netflix, eu até comentei com vocês, que é o pessoal de Marte, e depois, quando eles vêm para o Brasil, eles não conseguem... Para o Brasil. Eles vêm para a Terra... O Brasil, ele vai andar rapidinho. Eles não vêm para a Terra, eles não conseguiriam ficar de pé por conta da gravidade, porque eles estavam num lugar que não tinha gravidade menor. E agora, foi agora, né? Você mostrou essa notícia pra gente agora. Isso, tem uma semana, 2 semanas agora. Que eles foram pro espaço, não é que com um macacão de eletroestimulação, com este. Com este. Com este. Porque ele é leve, né? Como você mesmo falou, um powerbox ele não pesa nem 300 gramas, e também o macacão não pesa nem isso. E eles não têm muito espaço, né? Você vê mesmo que a manutenção, tudo é muito... qualquer peso, qualquer grama conta, né, numa aeronave. Sim, tanto espacial. que eles não levam água, eles bebem a própria urina. A própria urina é trabalhada, filtrada. Então. Que merda. Só por isso que eu não vou para o espaço. E esse sim foi o grande desafio, né? É como ficar tanto tempo no espaço, porque eu vou perder
massa muscular, eu vou perder. E o músculo é um órgão muito importante. Ele metaboliza, se você está fazendo atividade física, 90% da sua caloria, né? Em repouso, até 30%, e se você se movimenta, 90%. Então, o músculo é um órgão muito importante. Sim. Tá? Então, isso para os pilotos, né, os astronautas, é um avanço enorme, porque eles vão poder manter a qualidade de vida lá em cima e também ficar mais tempo lá em cima. Né? E na Fórmula 1, como é que funciona essa tecnologia? Então, na Fórmula 1 é mais mesmo pelo estresse, né? Porque vocês viram aí sempre, a gente está mostrando os vídeos e aparece a Fórmula 1, aí o Gui Santana falou, pô, mas por que está aparecendo a Fórmula 1 a aí? parte de preparação, né? O piloto ele tem que ter uma concentração muito alta, né? Na hora que vai pilotar, na velocidade que eles pilotam, e tem que ter um físico, um condicionamento bom. Só que eles não têm muito tempo, porque ele tem que estar com a parte mecânica, eles têm que estar... Mas isso é algo recente que é usado na Fórmula 1? Não, já existe há algum tempo. Mas, tipo assim, na época do Senna, isso não deveria existir ainda. Não. Eles faziam mesmo uma atividade física... Fica normal. Normal. A questão é que nossa vida está ficando cada vez mais rápida, né? Assim, mais corrida. Falta de tempo. Para quem tem filhos, eu não tenho ainda. Só 4. Mas é isso aí, esse negócio da economia de tempo, eu acho que é o principal benefício, né, da eletroestimulação. Hoje a vida está muito corrida e, como eu falei, ali parar 3 horas, 2 horas para ir na academia é complicado. E esse macacãozinho aí chegou para quebrar tudo. E ele dá resultados também. Vamos supor, um cara está lá fazendo musculação há, sei lá, 5 anos, 2 anos, 3 anos, enfim, há algum tempo. Ele já está lá fazendo musculação e tem um determinado aparelho que ele já não consegue mais aumentar a carga, aumentar o nível de repetição, etc. Ele se estagnou naquilo ali. Através dessa tecnologia, ele pode ir além do que ele... Porque ele, ali no movimento, ele é aquilo que ele faz todo dia. Pô, estou aqui, eu não passo de... Tem uma hora que o cara estagna. Né? Se ele, no processo ou natural, se lesiona. Ou se lesiona, é verdade. Começa a puxar para outro músculo. Muito peso, né? Eu mesmo já machuquei o ombro algumas vezes. Tentando... Sempre que tu coloca aí um 5 a mais, já fosse. Você pontuou vários temas diferentes que também vêm da parte do treinamento, né? Um deles é o princípio da variação, da variabilidade. Você tem que variar para crescer, né? Se você não varia nos seus exercícios, no seu peso, na forma de estimular o músculo, ele vai estagnar. Então, eu não vou ter uma supercompensação, que a gente chama na educação física. Tá? Então, ele vai continuar sempre naquele nível. Obviamente que, usando outras metodologias, outros aparelhos, e com tudo aqui com a eletroestimulação, ele vai receber um estímulo diferente e vai, com isso, claro, ter um ganho positivo, né? Um biofeedback positivo. O que é legal também, através da eletro, ele vai conseguir ativar as fibras rápidas, né? Como eu falei, infelizmente mesmo as pessoas, vocês podem dar uma olhada lá, fibras de contrações rápidas e fibras de contrações lentas, vocês podem comparar, uma é oxigenada, trabalha com oxigênio, outra não, as brancas não. Então ele vai ter um ganho de força, sim, tá? Bem maior do que um treino convencional. Tá. E pode fazer a transferência depois. Quando eu comecei com a eletroestimulação, eu não tinha muito aluno e tinha o equipamento e eu fiquei de cobaia, né? Eu tinha que fazer alguma, estava com o equipamento, a Nicole quase me jogando para fora de casa. Nicole é a esposa do Rafa, para quem não sabe. Aí eu tava lá. Oi, Nicole, tudo bem? Oi, baby, te amo. E aí eu ficava treinando em mim e é notório, sabe? Tipo assim, ó, principalmente assim, vou dar um exemplo do supino. Que, para quem vai sempre ali na academia, tu sabe, né? Eu sempre colocava 25, 30 quilos no máximo em cada lado e do nada tu aumenta. E tu não sabe de onde que é. Hoje eu acordei bem, comi mais, e não depois que tu associa as coisas e tu começa a ver de onde que vem esse plus a mais. Porque a eletroestimulação, ela fica ainda metabolizando no corpo ainda umas 48 horas, um pouco mais. Então, com certeza vai te dar mais força, e se para quem faz corrida, faz um treino cardio, vai ter mais disposição, mais fôlego, se corre meia hora, vai correr mais.
E vamos agora falar um pouquinho de como vocês conheceram a de balada. Até parece. E se conheceram para estarem trabalhando juntos. Bom, eu quando eu voltei para o Brasil... Você já estudava estimulação? Na verdade, assim, ó, eu já tinha feito educação física lá e conheci a eletroestimulação lá na Itália quando eu fui visitar meus filhos. E já de primeira, assim, já vi que o primeiro curso que eu fiz, né, já vi que realmente era alguma coisa que me interessava, né, pelo jeito de... Porque normalmente assim os professores eles veem essa eletroestimulação e ficam ali, seguem os protocolos. E eu já queria um pouco mais, entender um pouquinho mais e fazer meus próprios protocolos. Sabia que era um pouco mais do que só sentir o estímulo. E quando eu vim para o Brasil, eu comecei a trabalhar com eletroestimulação e comecei a pesquisar um pouquinho mais e realmente cheguei na Alexa. Para quem conhece de eletroestimulação e quem quer conhecer, já sabe, foi a pioneira realmente no Brasil. E aí a gente trocou e-mails, fui até São Paulo para fazer um curso. E aí a gente já começou de curso em curso, aí já há 3 anos trabalhando juntos. Você agora, conheceu a Alexa na Europa? Em São Paulo. Em São Paulo. Num curso, ela morava aqui antes, né? Quando eu conheci ela. E aí a gente fez um curso, depois fizemos outros aqui em Floripa, na minha casa, e assim já começamos. E eu tava, antes em off, né, eu ia começar a te contar isso aqui, é muita coisa. Daí eu falei, conta na... Vamos embora, a gente conta assim, né? Eu estava falando com 2 marcas, eu fui até a EasyMotion, né, porque eu sou muito perfeccionista, né? Eu sabia, do mesmo jeito que a esposa da pessoa que inventou isso daqui era incomodada com os fios e com tudo que estava na eletroestimulação, a mim me incomodava também. Então, quando eu comecei quando eu vi esse equipamento na internet, comecei a pesquisar mais. E aí, no dia que a minha filha nasceu, eu tenho uma filha aí, 4. A última filha nasceu, eu estava no hospital, cara, estava uma chuvarada aqui em Floripa, deu um tornado, cara. Para quem é de Floripa aqui sabe, lembra, Nicolas, aquele tornadão? E aí eu estava no hospital e do nada, quando eu saí, estava tudo caído, a cidade toda, né? E aí eu liguei para a Alexa, eu disse, cara, eu vi um negócio lá na Alemanha, sabia, né, que ela tem descendência alemã e tal, morava lá. E aí eu falei com ela, meio que em segredo, disse, pô, tem um segredo para te falar, eu estou falando com o pessoal lá na Alemanha e tal, queria ir ver esse equipamento. Ela disse, então eu estou te contando um segredo também, eu vou trabalhar nessa empresa e vamos trazer junto para o Brasil. E ali começamos. Isso assim, foi 3 anos? Não, isso faz pouco mais de um ano, né? Em junho do ano passado. E aí eu fui em Munique em outubro e ali já começamos todo o processo. Até que foi, inclusive, faz um ano exato agora. Exato, né? agora, foi dia 11. Que você repostou, que você estava com o cabelo... Tava lá amarelo. Louro. Tava com o meu cabelo natural, agora eu pintei de preto. Natürlich. E aí você fez o treino, você estava lá já fazendo treino com esse macacão. Já fui lá direto, a gente combinou e ela tinha acabado de voltar para a Alemanha. Né? E aí já estava me esperando. Essa empresa me contratou lá. Assim, a minha história com a eletroestimulação é um pouco mais longa. Eu comecei em 2007, eu fui a primeira professora de eletroestimulação muscular de corpo inteiro na Alemanha, com a primeira empresa que entregou uma logística mais acurada, mais uma corrente melhor, comparada com as outras marcas. Pode falar o nome? Que se chama Mirra. E para a Mirra, que foi a primeira máquina a ser homologada também aqui no Brasil, eu trabalhei como docente até 2018, um pouco antes da pandemia. De 2016 a 2018. Eu preparei estruturei os cursos, né? Os cursos práticos de eletroestimulação e dei aí para ir mais de 40 cursos aqui no Brasil. E aí você foi para EasyMotion. Aí voltei para a Europa com a pandemia. Na verdade, na Alemanha sempre existe os headhunters. Não sei se falam, se vocês conhecem, né? São as pessoas que procuram experts e falam assim, eu tenho aqui um trabalho para você. Sim, existe. E através do Andy, na época, ele começou... O Andy eu conheço há mais de 20 anos, tá? Agora vão fazer 22 anos. O Andy é o dono... o Andy Sassia, que desenvolveu Passou o treino lá. O Body Club. Uhum. A gente se conhece desde muito tempo. Nós nos conhecemos na academia onde nós trabalhávamos. Nós éramos os stars da época, né? Então, a gente tinha, assim... Quando a gente dava aula, não era 100 pessoas, eram 200, 300 pessoas numa como é que se fala Halle aqui? Na praça? Na praça, num balcão, não sei como é que se fala. Bem,
De Outdoor, qualquer né? forma, de qualquer forma, assim, foi bem interessante, porque ele não trabalhava com eletroestimulação, ele era bem cético a respeito da eletroestimulação. E ele falou assim: olha, eu estou agora com esse equipamento e tenho uma ideia, tá? E essa ideia eu não consigo passar para realizar. Você vem, me ajuda na parte de fisiologia? Eu fui. Tanto que esses treinamentos que você fez lá no estudo do Rafa, eu que faço desde a parte dos exercícios, eu que monto todo o treinamento até a programação. Eu que programo toda a sequência de estimulação. Se você sente uma sequência... A programação do vídeo com a programação da estimulação. Sou eu que faço. Posso te mostrar amanhã no meu computador. Existe Esse um é o meu software trabalho. de... Eu tenho um software. Que é um software de edição com exatamente. Isso que é o Body Club, na verdade. Se você fala assim, Alexa, eu vou fazer 3 exercícios aqui e eu quero que você estimule assim, assim, assim. Eu vou lá. Alexa, lá na Alemanha existem quantas Alexas? Aqui no Brasil só tem você. Bastante. Porque eu vi que você tem um número de série ali, ó. No braço. Eu tenho número de série. Código de barra. Verdade, código código de barra. Tem bastante É uma Alexas. inteligência artificial, Alexa. Alexa é um nome, na verdade, é um nome bem alemão. Tanto que existe uma praça em Berlim que se chama Alexa, né? Em homenagem a você. Em Berlim. Berliner Alexanderplatz. Então, todo mundo chama esse lugar, essa praça de Alexa. Teve alguma coisa importante que eu... tem alguma contraindicação, Alexa? Bem, gravidez, útero grávido, né? Claro que não. No caso aí, casos de câncer, apesar que existem agora já estudos científicos que comprovam os benefícios da eletroestimulação, inclusive em pessoas que estão em quimioterapia, em tratamento de quimioterapia. Mas é claro, por ser muito positivo, é bem positivo, só que exige uma equipe, né? De profissionais para acompanhar todo o processo. No caso, marca-passo com as marcas anteriores. Com esse, não. Com esse, não. Esse equipamento... Porque ele foi desenvolvido por um cardiologista, Sim, como você disse. Exato. Tá. Esse é o único aparelho que você pode usar com marca-passo. A gente não pode esquecer disso, tá? Rafa, desde o aluno, né, o praticante de musculação ou desenvolvimento físico aí, da própria saúde, até uma pessoa que quer abrir uma Electrolife numa cidade, seja São Paulo, seja, sei lá, Belo Horizonte, Ibiza, como a pessoa faz para entrar em contato com você, com a Electrolife? Tem que ligar para o meu assessor. Mentira. Pessoal, é o seguinte, a gente tem os estúdios, né, os Instagrams da Electrolife Oficial, Electrolife Balneário, e agora estamos com a Electrolife Canoas. Ali tem os telefones também, o WhatsApp, né? Pode entrar em contato direto, se informar sobre os treinos, sobre a franquia também. É um modelo de franquia muito top, onde a pessoa tem um retorno financeiro em menos de 18 meses. Isso para uma franquia é realmente muito bom, né? Pelos tempos que a gente está vivendo. E para quem gosta para quem é empreendedor, né, e gosta de saúde, é uma boa área, né, porque hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, eu vejo assim que os profissionais de educação física assim têm um pouco medo de investir. E o nosso cara vai ser pioneiro, né? Ainda assim, né? Tem muitas ainda cidades, está em tempo, né? de ser pioneiro. Ainda está em tempo. Que não tem ainda. Aqui em Santa Catarina, muitas cidades não têm e vão se dar bem. É uma dica. Então, o que tem em São Paulo não é tão novo quanto esse. Na verdade, assim, ó, eu digo assim, ó, independente do equipamento, né, pode ter uma Ferrari e não ter um bom piloto, né? Então, assim, em São Paulo ainda não tem a EasyMotion, fora em Piracicaba. Só que tem, eu sempre recomendo muitos amigos que são tops, que começaram com a gente, comigo pelo menos, em eletroestimulação, e eu recomendo muito eles, né? Porque independente da marca, se o professor sabe levar isso daqui, eu sempre falava, independente da marca, eu desencapo um fio e dou o choque no aluno, brincando, né? Mando fazer o exercício e eu dou o resultado, porque eu realmente sei o que eu estou fazendo. Então, se tu pegar um bom professor, aí em São Paulo, Curitiba também, mas daqui a pouco a gente já está aí pelo Brasil todo. O mais importante, mas uma das coisas importantes do franqueamento também é
o curso, né? O curso, Toda a preparação, entender... desde a secretária ao dono do estúdio, aos professores principalmente, e a gente fica em cima, né? Isso aqui, quando eu vejo eles operando isso aqui, tá na cara que eles têm que saber muito bem o que eles estão fazendo. Se você dá na mão disso aqui de uma pessoa que não sabe leiga, o cara vai acabar com o aluno. Deixa na mão do Vitor, tá ferrado. Porque ele tá com o que tem? Intensidade e frequência? Isso, a intensidade de cada aluno. Região, né, do corpo. Do corpo. E você tem que saber, né? Você tem que conhecer o corpo humano em primeiro lugar. E aqui a intensidade é bem subjetiva. É mais difícil equalizar do que um treinamento convencional. Com o treinamento convencional, você vê, você tem o feedback psicológico do aluno. O aluno vai fazer uma careta, ou ele vai começar a tremer, o músculo vai dar informações que o professor possa ler, né? Ou agora está demais. Não é assim necessariamente o cara é mais forte ou é mais fraco, ele vai aguentar uma corrente mais forte. Não é subjetivo. É subjetivo, né? Existem muitas variáveis que influenciam nessa possibilidade de... A gordura, por exemplo. A gordura, ela é um isolante. Tem que fazer curso. Né? Tem que fazer o curso, Mas eu estou Fica a dica. Fica a dica. Pincelando como é complexo, não é bem simplesmente complexo. pegar o software vou dar um exemplo, assim, eu fiquei trabalhando 3 meses, né, num estúdio que eu fui contratado, né, porque hoje no Brasil tu realmente só precisa ser educador físico e se o educador físico não aprende isso na faculdade, como que ele vai poder dar aula disso, né? Sim. Então eu realmente fiquei, gente, né? Quando eu procurei a Alexa, eu disse que eu não sei como é que eu não matei ninguém. Porque eu realmente fiquei 3 meses, porque vem a programação ali, força, mas não é só isso, né? É muito mais do que a programação que está feita ali. Então eu realmente fiquei 3 meses e tem muitos estúdios hoje, muitos mesmo, que realmente trabalham só com um educador físico e dão uma máquina para ele do que está ali e eles passam. Tipo, lê o manual e vai. É mais ou menos isso. Assim, realmente não é querer falar mal, mas realmente é o que acontece. Tanto que a gente tem um grupo de eletroestimulação hoje no Brasil ali, que são 200 pessoas que estão homologadas ali no curso, estão com a gente, e o resto tudo operando sem realmente saber o que está fazendo. Por isso que é importante falar aqui também nesse ponto, pontuar isso, né, que... nem tudo... As pessoas criticam, às vezes, falam isso não funciona. Então, não funciona pelo aparelho, e sim pelo profissional que está manuseando o aparelho. Então, ele tem, para entregar, para fazer a entrega do objetivo, né, do aluno, para entregar o que ele quer, ele precisa de muita sabedoria. Ele tem que saber sobre o tema, ele tem que estudar. Ele tem que estudar, ele tem que também aprender a treinar, né? E cada aparelho tem aí a sua forma, né, de montagem, se diferencia um pouco uns dos outros. E também isso vale para tudo, né? Isso talvez não sei se é uma palavra, acho que essa palavra nem existe em alemão, mas o macete, né? Essa palavra nem deve existir, né? Tudo tem um macete. Der Trick. É isso que eu ia falar. Não, mas tudo tem um macete, tipo, aquela coisa que só você de tanto treinar fala, tem isso aqui. Exato. E você de tanto treinar fala, só de olhar para mim, senhor, você não apertou esse botão, falta apertar um pouquinho mais. Exato, subir mais um pouquinho aqui. Aqui, eu acho que o seu encostar um pouquinho mais, enfim, né? Então, mas nós esquecemos de falar uma coisa. Vamos lá. Aqui, por exemplo, na região do sul é frio, Canoas é frio. E esse aqui é o único colete, o único macacão, o único sistema que funciona sem a água. Tá? Quer dizer, no inverno é bem confortável. Cara, em São Paulo também tem uns dias frios. Sim. Eu sempre tive equipamento de eletroestimulação, né? Desde esse tempo que eu estou trabalhando. Eu já deixei muitas vezes de treinar em casa. Eu por preguiça, de estar frio também, de ter que molhar, porque realmente não é 20 minutos. A pessoa perde ali 1 hora. Eles estão falando o seguinte, porque as versões anteriores era necessário molhar o macacão. Ainda precisam. Né? Ainda precisam. As versões anteriores... Quem faz eletroestimulação hoje no Brasil... Ainda molha. Tem que molhar. Isso. Esse é o único que não precisa molhar. Que funciona. E aí o cara tá 10 graus em São Paulo, você vai molhar o negócio. O cara, por mais vai que ficar com preguiça. Às vezes eu esquento a água, quando eu ponho no borrifador já tá gelou, frio. Já. É interessante também falar, isso aqui tudo é costurado à mão, né? Costurado à mão, os eletrodos estão aqui dentro. Qual a câmera olha, sim? Pode ser câmera central, 3, central, câmera 4, câmera 5. A do meio. Tá, então assim, aqui vão os eletrodos, eles são divididos por grupos musculares. Tá, então aqui tem lombar, tem o trapézio, bíceps, tríceps. São 20 eletrodos? São.
Aqui, ó, são 20 eletrodos espalhados pelo corpo. Eles pegam nos pontos cruciais ali para a gente ativar 350 músculos simultaneamente. E é o que eu digo, assim, né? Tem que ter um bom professor. Só que a gente não faz mágica, é realmente tecnologia. Tinha uma propaganda assim, não é mágica, é tecnologia. Tem, vamos ver. Assim. Tinha. É legal. TechPix. E a questão da higiene também. Hoje nós temos o caso aí, um tema muito delicado, que é o Covid-19, né? Um tema bem delicado. A gente fala o quê? Higiene acima de tudo. Então, aqui, após cada treino, tem uma forma correta de higienizar, quer dizer, é lavado mesmo. Sim. E cada aluno pode ter o seu também. Né? Se ele quiser eu tenho alunos, comprar. O Marcelão já apareceu. O Marcelão está com a gente aí há mais de 2 anos. Está na hora de comprar o colete aí, Marcelo. Marcelo. Já vou mandar aí para tua casa a fatura. E para quem tem, já faz há muito tempo, né? E é adepto e é muito higiênico também ter o seu colete, já chegar aí vestido para o treino também. Eu acredito que quem gosta e que vai ser quem vai gostar e pode comprar, vale muito a pena. Porque você já chega com o seu e pronto. E queria frisar VIP, aí também. Né? Sim, VIP. Queria frisar também assim, ó. Tu deve saber do que eu estou falando. Por mais que a gente fale, explique da eletroestimulação, do movimento, da contração, a pessoa não sabe o que está acontecendo ali, né? Então, até usar não está entendendo. Tu pode ver o vídeo e a pessoa não está entendendo. Então, eu convido todo mundo aí que mora em Floripa, Balneário Camboriú e Pedra Branca, Canoas também estamos chegando, que queiram fazer a aula, a gente faz essa aula experimental gratuita. Por quê? Isso é muito legal. Porque a pessoa tem que sentir na pele, realmente, né, ver como que se sente, como que funciona, conhecer o nosso estúdio, nosso espaço, nossos professores, e aí a gente já começa. É a analogia que eu falo quando você é criança, sua mãe fala: não coloca a mão no fogo porque queima. Você fala: tá, entendi, não vou pôr a mão no fogo porque queima. O dia que você põe o dedo, que você entende o que quer dizer queimar. É bom, né? É bom, né? Aqui, não é que vai queimar, mas você vai entender o que está acontecendo com o seu corpo só quando você vestir isso aqui e fizer esse treino. E para as outras pessoas também que queiram os outros estúdios, né? Que, claro, uma hora você também, né, fica no tempo. Eles com certeza vão ter os concorrentes, que a gente não vê como concorrente, né, Rafa? Que queiram experimentar a tecnologia, né, e talvez levar para os seus estúdios. O Rafa está aqui, ele está disposto, ele vai a São Paulo, ou manda... Por exemplo, se uma rede de academia grande quiser ter essa tecnologia da Smotion da Electrolife, pode ter também. Sim. Pode sim. Dentro da própria academia. A gente faz a visita, né? Normalmente, assim, é muito difícil uma academia colocar eletroestimulação, porque não é o mesmo público, né? Mas tem muito shop. Mas acontece, né? Então, normalmente, quando a pessoa quer, ou o dono de estúdio, o dono de academia, ou um próprio... eu tenho alunos que fazem 4 da mesma família. Então, acaba se tornando muito caro a mensalidade para 4 pessoas, perto que pode adquirir também o equipamento. Então, a gente faz a visita, sem compromisso nenhum, a pessoa experimenta, a gente explica, se realmente for comprar, a gente passa todo o curso. Nesse aplicativo, a gente passa os treinos semanais, vamos atualizando e... não tem coisa mais, não tem tecnologia mais moderna. Só para encerrar aqui, que o nosso tempo está encerrando, o aplicativo, além dele gerar o estímulo aqui para o aluno, o professor, o instrutor, ele tem um controle da evolução do aluno também? Do aluno, sim. Você tem o start, né? Após cada treino, se você for ver se o aluno está treinando com o account dele, o perfil dele, ele vai ver sempre o score, que a gente chama de score, né? Como quanto a pontuação dele. Quando começa, quando a gente começa, a gente escaneia esse QR Code aqui e aparece a fotinho de cada um. Vamos ver aqui, ó. Vamos pôr aqui o meu está sem foto, mas... O seu está sem foto? Tá só o meu nome. Nossa, então, essa questão a gente faz. A gente tem a parte administrativa. O Gui Santana, vamos ver se você consegue logar aí. Acho que o Gui não está aí. Não, mas tem que ligar o Body Control. Aqui? Bom, mas assim, o que acontece é o seguinte, ele vai escanear aqui através da máquina fotográfica do iPad ou do celular, e você associa a conta. Então, vai ter todo o histórico daquele aluno, de todos os exercícios que ele fez, etc. Aqui está o aplicativo, né, para o pessoal aí que quiser ver. Aqui. Aí a gente vê fechou por cada objetivo, né, Rafa? E a gente coloca aqui, escolhe o treino.
Vira mais para cá um pouquinho. Opa, desculpe, galera. E aqui a gente ó. vai fazer o Ó, escaneamento. vamos fazer o escaneamento aqui, ó. Tá ligado? Tá. É rapidinho. Já foi? Foi. É muito rápido, E né? aqui já tá todos os grupos musculares separados, né? Ó, Aqui eles peito, estão laranja porque realmente não peito, estão ligados. braço, barriga, Peito, braço, perna. abdômen, perna, o trapézio, costas, lombar, né? E butico. O butico é lá pro Alex da Bruna, né? E aí ele vai regulando. Aí você vai regulando a intensidade, vai vendo ali o nível do teu aluno. Quando a gente sempre começa para os alunos iniciantes, né? A gente sempre tem, na verdade, os protocolos para iniciante, intermediário. Tem como e você abrir aqui avançado, os programas que tem? Rapidinho? Ou dá para ver? Aí. Tem vários programas diferentes. Aqui, treino de força, strength. Aí, aqui aqui tem vários aqui é treinos. separado. Esse daqui é para intermediário, avançado e pro. Né? Então, a gente sempre vê se o aluno, né? O primeiro mês, os teus 3 primeiros meses, se já está há algum tempo com a gente. Cardio, treino de cardio, tem aí mais umas 20, 30 Tem treinos. uma infinidade de treinos. Relaxamento, mobilidade. E esses treinos, tem aqui o treino, a programação dele, e também tem o vídeo do treino, que é muito Exato. legal. Pessoal, eu tenho certeza que quem se interessa por atividade física... Esse aqui são os score que você falou. De cada aluno. De cada aluno, a pontuação. Ai, eu, né, com esse Esse vocabulário... esse Mais vocabulário ou menos. estranho, gente, desculpa. E... Agora me fugiu. Bom, quem se interessa por atividade física, bem-estar e tal, procura os perfis da Electrolife no Instagram, na internet e no YouTube, que você vai ver, entender um pouquinho mais. E quem realmente se interessar, visita seu estúdio aqui em Florianópolis, por enquanto. Floripa, Balneário e Pedra Branca. Para quem está um pouco, para o educador físico, que está um pouco cansado aí de sempre o mesmo, e academia, agora com pandemia, máscara, isso e aquilo, quer trocar um pouquinho de momento aí da sua carreira, pode procurar eletroestimulação, fazer cursos primeiramente para entender como que funciona, e pode ligar a gente aí também, que a gente faz uma visita e leva o EasyMotion onde for. Fechado, pessoal. Pô, eu fiquei extremamente surpreendido com o resultado, com a tecnologia, e eu tenho certeza que quem for atrás vai ter a mesma impressão que eu tive. Obrigado, Rafa. Obrigado, Alexa. Obrigada a você. Obrigado, meu querido, e vai dormir, que amanhã temos treino. Fechou. Beleza? Valeu, galera. Valeu. Tchau.